agradecemos, Senhor Jesus, essa preciosa oportunidade de estarmos aqui buscando esse conhecimento, que é esse tesouro, Senhor, que nada levará. Teremos o nosso peito, nossa alma, onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as situações, pessoas, lugares que participaram, que muitas vezes nem sabemos avaliar o quanto, às vezes até só lamentamos, mas ou pela dor ou pela alegria, participaram para que a gente pudesse crescer e estar aqui hoje, nessa busca de algo melhor, nessa busca de um lar feliz, de um corpo saudável, nessa busca dessa felicidade, muitas vezes estampada de várias formas. Estamos aqui, Jesus, para aprender a ser feliz e que nós possamos juntos, cada um, a ser tudo, dentro da sua dificuldade, das suas limitações, mas também do seu potencial, como herdeiro de Deus, possamos nós aprender de mente e coração aberto o plano espiritual reservou para nós nesse banquete de conhecimento e de ajuda espiritual da reunião de hoje. Abençoa o nosso irmão que veio trazer o estudo. Desde já agradecendo pela boa vontade de vir à nossa casa compartilhar conosco o seu conhecimento, o seu trabalho de esforço na doutrina. O teu amor, Jesus, que a tua paz, que nunca nos desampara, esteja em nosso coração, em nossa reunião e em todos aqueles que vierem no nosso pensamento nesse momento. Muito obrigado, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nos iniciamos. Arautos da Nova Era, Madureira. Arautos da Nova Era e Madureira. Está misturada a água. Ah, então tá, obrigada. Então desde já a gente agradece, tá, o seu carinho, a sua presença aqui. Quer que eu procure para você? Nós vamos estudar hoje a parábola dos talentos. Esse evangelho não tem muito isso, não. E como alguns podem não lembrar, a gente vai ler rapidinho. Ela é bem curtinha. Eu esqueci. Ela é bem curtinha, já achei. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem, chamou seus servos e lhes colocou nas mãos seus bens. E deu a um 5 talentos, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade de cada um. Partiu. Aquele que tinha recebido 5 talentos foi embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que recebeu 2 talentos ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1 cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor volta à terra e pede a eles conta do dinheiro. Aquele que havia recebido 5 talentos veio e lhe apresentou outros 5. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do seu senhor.
Aquele que havia recebido 2 veio logo se apresentar a ele, dizendo: Senhor, me havias colocado 2 talentos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servo, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do seu senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e disse: Senhor, eu sei que o senhor é um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado e colhes onde não haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi o teu talento na terra. Ei-lo aqui, devolvo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bem. Mas para aqueles que não têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que ainda tem, e que lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a parábola dos talentos. Essa parábola é contada por Jesus, e aí a gente precisa saber que talentos é uma moeda da época, e ela correspondia a 6.000 denários. Um denário era o que geralmente o trabalhador recebia por dia, um dia de trabalho. Então os cálculos que fizeram, é que um talento daria para 20 anos de trabalho diário de um trabalhador comum. Então Jesus está contando uma história através de uma parábola. E qual é a função da parábola? A parábola, ela permite que um determinado conhecimento seja passado, e esse conhecimento ele fica preservado ao longo do tempo, porque o seu conteúdo ele fica meio que oculto para quem não conhece. Então é mais difícil uma pessoa modificar uma historinha. Então as parábolas, elas se preservaram ao longo do tempo. E a parábola, ela tem um detalhe: quanto mais você estuda, medita, reflete, mais a tua visão amplia, mais aquela parábola te dá interpretações diferentes, interpretações possíveis. Então, se 10 pessoas viessem em 10 palestras falar da parábola dos talentos, certamente que eles escolheriam abordagens diferenciadas, porque a parábola ela permite isso, ela é muito rica. Por isso que a parábola, a gente vai extrair dela aquilo que a nossa compreensão permite, não mais do que isso. Eu me lembro, há muitos anos atrás, que o nosso dirigente do estudo que a gente estava fazendo, a gente fez o estudo, e ele confessou para mim o seguinte: ele nunca entendeu essa parábola, ele não compreendia essa parábola. Era uma coisa que ele, quando estudava, dava o estudo do Evangelho, ele dava, fazia o comentário de Kardec, mas ele não entendia o quê? Como é que pode tirar daquele que não tem? Não é meio estranho? Vai dar aquele que tem e tirar daquele que não tem. Então essa parábola, ela muitas vezes, se for olhada apenas como uma parábola literal, ela fica difícil de entender. Para que a gente possa entender essa parábola da forma correta, nós precisamos ter um olhar para ela espiritual. Jesus está falando não é de salário material.
Ele está falando de uma lei divina, a lei do progresso. Se eu invisto na minha vida, na minha melhoria, no meu estudo, no meu aprendizado, eu cresço e usufruo desse meu esforço. Se eu nada faço, muitas vezes o pouco conforto que eu tenho, que eu tive, eu perco. Ontem nós ficamos sabendo que o baixista de um grupo de rock que a gente gosta muito, o baixista inicial, ele saiu uma reportagem que ele virou mendigo. Eu fiquei página. Na época do grupo, o grupo estava em ascensão, ele deixou o grupo. Disseram na época que ele ia fazer cursos, mas na verdade ele estava preso às drogas. Faltavam os ensaios. O grupo estourou, o grupo já terminou. O grupo não existe mais. Mas o baixista inicial, hoje, é mendigo nas ruas do Rio de Janeiro. Então, esse exemplo triste e real mostra o que é a parábola dos talentos. Ninguém condenou essa pessoa a isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer que alguém vire mendigo. Quem faz isso? Essa pessoa teve toda a chance de ter até sucesso material na vida. Somos nós com o nosso o quê? Livre-arbítrio. E aí está o grande desafio dessa parábola, que com o conhecimento espírita nós podemos refletir. O livre-arbítrio existe. Muitas vezes nós pensamos que o livre-arbítrio, ele existe, mas a gente acha que a providência divina toma conta de todos os momentos da nossa vida. E não é a realidade. Nós somos senhores das nossas ações. Cada um de nós fez diversas escolhas no dia de hoje. E todas essas escolhas tiveram consequências. Não tem jeito. Desde a comida que nós selecionamos, você não pode comer com sal. Tinha sal na sua comida? Você não pode comer doce. Você comeu doce? Você não pode comer gordura. Tinha gordura? Isso tudo traz consequências. Os talentos, então, são investimentos que Deus nos dá para que nós, ao renascermos, possamos o quê? Ampliar. Eu não posso. A estagnação, a doutrina espírita nos ensina uma coisa: o progresso é contínuo. Eu nunca retorno, nunca retrogrado. Mas a estagnação, ela já é um retrocesso. A estagnação, a gente pode imaginar a estagnação como uma pessoa que está parada, cheio de piolhos e carrapatos, e que não tira nem um piolho nem um carrapato. O que vai acontecer com ela? Os piolhos vão embora? Eles vão fazer o quê? Ninho, né? Vão construir castelos, não é isso? Vão ampliar, né? Vão se reproduzir, e ele vai sofrer mais ainda, né? Ele está parado. A estagnação, ela acaba criando mais dor. Quanto mais nós ficamos parados do tempo, mais nós sentimos dor. O que antes era uma dorzinha, se a gente não aprende a lição dessa dor, ela tende naturalmente a se repetir, a se repetir, a se repetir. Por quê? É Deus que diz. Na mitologia grega existe o mito de Sísifo. Alguém se lembra do mito de Sísifo? Sísifo foi condenado a levantar uma pedra montanha acima.
e depois a pedra descia e ele tinha que ficar subindo. E a pedra descia e ele tinha que ficar subindo. O que esse mito quer dizer? Aqui, dentro do contexto nosso, né? Porque ele pode querer dizer mil coisas, mas dentro do contexto que a gente está usando aqui, é a nossa tendência a ficar repetindo velhas lições e não aprender. Por que se repete tanto as mesmas coisas? Orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo. Porque nós não temos interesse em mudar. A gente sempre diz assim: não, eu não sou evoluído, não, eu não estou preparado, não, daqui a algum tempo. Tudo isso, gente, dentro da lei do autoconhecimento, quer dizer uma coisa só, tá? Eu não quero. E quanto mais rápido a gente entender que a gente, na verdade, nossa má vontade, ela é uma coisa que é tão camuflada, que a gente, na verdade, está querendo dizer que não quer. Quanto mais rápido a gente entender que não quer, mais rápido a gente começa a fazer o quê? Autoconhecimento. Você começa a então, na verdade, eu não faço caridade, não é porque eu não tenho tempo. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você arranja tempo. Eu não participo disso, daquilo, não faço estudo, não leio. Um amigo me contou ontem: você passou no BNDES, né? Puxa, que sorte, hein? O outro falou: quanto mais estudo, mais sorte eu tenho. Tem sorte de passar no concurso do BNDES, não? Que é um concurso muito disputado, né? Quem passou não teve sorte, gente. Ele fez por onde? Nós conhecemos uma pessoa, na minha experiência, né, eu nunca tinha visto uma pessoa estudar assim. Certamente aqui vocês devem estudar assim, eu nunca tinha visto. E essa pessoa, ela era oficial da Marinha e pediu baixa. Fez escola naval e pediu baixa. Foi uma coisa assim, vocês imaginam, né? Uma pessoa que passou da escola naval, se tornou oficial e pediu baixa. Eu encontrei com ele, ele disse: Anderson, ganha pouco. Ele está dizendo que ganha pouco. E aí eu fui na casa dele, eu conheço mais o irmão dele. E todas as vezes que eu ia na casa do irmão dele, ele estava lá no quarto, preso, fechado, estudando. O irmão dele dizia que ele chegava a estudar 16 horas por dia. Eu disse que eu nunca tinha visto ninguém estudar 16 horas por dia, direto. E depois ele passou por um concurso, não me lembro agora direito o que é, acho que é ICMS de São Paulo. Está muito bem de vida lá em São Paulo, mas não foi sorte, foi ele, dentro do mundo material, ele usou, se esforçou, se dedicou e conseguiu o que ele almejava nos seus objetivos. Nós, no sentido material, compreendemos muito bem isso. Isso está muito claro. A gente se esforça, passa no concurso, mas no sentido espiritual, isso não está muito compreendido. A gente sabe que está aqui, não é a primeira vez, já viemos aqui centenas, milhares de vezes, mas quando se trata de mudar a nossa personalidade, abrir mão de um egoísmo, de um orgulho, a gente tende a não cultivar os talentos éticos, morais, espirituais. A gente tende a repetir antigos padrões. Isso é um dos problemas que nós vemos. Então, quando Jesus diz que tira-se daquele que não produziu, não é que alguém está tirando, gente. É que você muitas vezes nasce numa família que te dá condições de estudar, que te dá condições de você ter uma vida espiritualizada, e você abre mão disso tudo. Você não quer saber. Você cai nas drogas, você sofrerá
as consequências das suas escolhas. O livre-arbítrio, ele existe. Nós não podemos esquecer. Ninguém aqui pense que fará escolhas e o mundo espiritual vai resolver o seu problema. Não é assim. Cada um de nós que hoje está aqui nesse salão fez toda uma jornada de vida que começou no primeiro dia do seu nascimento. Essas escolhas nos tornaram o que nós somos hoje. Cada um de nós. Profissão, ponto de vista. São escolhas que nós fizemos. O nosso desafio qual é? O nosso desafio é sair daqui melhor do que quando entramos. Esse é o nosso desafio. Os terapeutas de vidas passadas nos dizem que a coisa mais interessante quando eles analisam uma pessoa, muitas vidas, é uma coisa que a doutrina espírita já diz de certa forma, é que a pessoa não muda de uma vida para outra. A personalidade não muda. Você pode mudar de sexo, pode mudar de etnia, pode mudar de país, pode mudar o tempo, mas o seu jeitão, aquilo perdura. Você não tem jeito de você ser uma pessoa hoje, em 1400, você morreu queimado e hoje você tem medo de avião. Não tem jeito. A pessoa, ela mantém o seu jeitão. Ela não perde a sua estrutura íntima. E isso é um alerta, porque nós tendemos a nos repetir vida após vida. Por isso que a maioria das vidas humanas são previsíveis. Boa parte das pessoas que desencarnam não vão para um lugar bom. Grande maioria. E isso não é, gente, aquela pregação do inferno, não é nada disso. Boa parte das pessoas que desencarnam vão para onde elas querem ir. Aquilo que elas cultivaram mais, que elas amaram mais, que elas se dedicaram mais. Chico Xavier diz que grande maioria das pessoas, quando desencarnam, vocês sabem para onde vão? Já fiz essa pergunta aqui. Sabe para onde vão? Quem arrisca? Ele diz que acima de 50%. Para onde vão? É um lugar que todo mundo conhece bem. Para casa. Não é para um umbral, é para casa. A pessoa vai para casa, ou vai para a repartição que ela amava tanto, ou vai para a biblioteca que ela... A pessoa vai para onde era o seu foco, a sua vida, onde ela despendeu mais energia. E isso, muitas vezes, a pessoa constrói, a Ivone Pereira, no livro Devassando Invisível, ela encontra um senhor no mundo espiritual, ela sai em desdobramento, à noite ela dormiu, o mentor veio e tirou ela do corpo, seu perispírito saiu do corpo para receber instruções. E ela encontrou um senhor desencarnado, e ele tinha uma hortinha que ele cultivava, tinha uma casa, e ele já estava ali há algum tempo. A casa dele no mundo espiritual era idêntica à casa dele na Terra. Ele desencarnou e nem percebeu esse processo. Ele continuava com aquela vida ali, igual a ele, com muita gente. E isso, gente, mas não foi para o umbral. Parece que é uma vantagem? Não é vantagem nenhuma. Muita gente, ela só acorda quando o parente entra à casa espírita, porque a pessoa desencarna e fica próximo ao parente. E aí o médium vidente, ele fica assim no portão da casa espírita, aí vai vendo, a pessoa entra,
para assistir a palestra e vê aquele monte de parente desencarnado atrás dela. Aí vai entrando, os mentores vão recolhendo. Isso acontece diariamente. É impressionante, é diariamente. Por quê? Porque os nossos parentes, eles são pessoas más, eles fizeram algum mal, assassinato, era psicopata, não sei o quê. Não, só são pessoas como nós. Vivemos a vida, a nossa vida, egoisticamente. E pensando na nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho, na comida, nas compras que tem que comprar, na roupa nova, sei que a festa amanhã, e você vai vivendo, os anos vão passando, e cadê os talentos? Os talentos espirituais. Alguém é obrigado a desenvolver talentos espirituais? Não. A doutrina espírita está dizendo que a pessoa é obrigada a fazer isso, aquilo? Não. O que a doutrina espírita está querendo dizer é o seguinte: você é um espírito imortal, já viveu muitas vidas, já morreu, entre aspas, milhares de vezes aqui na Terra. Cada nova encarnação é um investimento que se faz para o teu crescimento. Você pode crescer ou pode se repetir. Isso é com cada um de nós. Se nós nos repetirmos, nós iremos sofrer. Quer ver uma coisa? Costuma-se na nossa cultura espírita dizer que o espírita chega na casa espírita ou por amor ou pela dor. Eu sei que isso aí não é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir. Eu vou falar isso aqui, aí não vão querer, não chama mais aquele rapaz aqui não. Mas gente, eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que boa palestra é aquela que deixa a pessoa inquieta. Então eu gosto de ficar inquieto, eu fico inquieto com essas coisas. Eu fico estudando durante uma semana e várias informações vão chegando, de livro, colega, a pessoa conversa comigo. Aí eu já sei que aquilo ali tem a ver. Várias coisas aqui, eu soube essa semana. Essa coisa do menino do grupo de rock, eu soube ontem. Falei, isso aí não chegou a mim por acaso, essa informação. Gente, boa parte de nós chegamos na doutrina espírita ou por amor ou pela dor. Não fiquem chateados. Todo mundo que chegou pela dor, vejam bem, não planejou isso no mundo espiritual. Vou repetir: todo mundo que chegou pela dor, seja lá qual for o motivo, obsessão da esposa, não planejou isso no mundo espiritual. Não, mas fulano não planejou isso no mundo espiritual, gente. Se chegou pela dor, é porque já estava fora do caminho, fez um desvio da sua encarnação e perdeu a lucidez. Então a dor, muitas vezes, ela já é um recurso que o mundo espiritual faz para que aquela pessoa chegue e acerte o caminho. E às vezes é difícil da pessoa entender que aquela situação X, se ela continuasse naquela situação X, ela nunca teria contato com a doutrina espírita. E ela renasceu, não é para ser espírita não, é para tomar contato com esses conhecimentos para se tornar um ser humano melhor. E ela estava desviando por outro caminho. Então houve aquele chocalhão e ela correu para a casa espírita. Pela primeira vez alguém fala, não, é casa espírita. Aí aquilo brilhou na frente dela assim, e ela chega à casa espírita. Geralmente, em 99% dos casos, aí alguém vai dizer, não, eu sou o 1%. A pessoa que chega pela dor é porque ela já estava fora do caminho. Por quê? Desviar do caminho é a nossa tendência natural. Por quê? Porque nós temos uma tendência a nos repetir.
passado. Esse livro aqui, Missionários da Luz, traz no seu capítulo 12, uma importância, uma coisa muito interessante, uma informação muito interessante. Ele vai falar dos completistas. Quem é completista? Vocês sabem? Pode dizer. Acho que isso deve conseguir completar a valor. Exatamente. Ele diz aqui: meu amigo, o que é completista? É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, ele só está dizendo o seguinte: quase quem? Todos nós perdemos oportunidades importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos no mundo físico fazendo qualquer coisa de útil para nós e para outro, mas desprezamos, não raro, geralmente, frequentemente, 50, 60, 70, 80, 90% de nossas possibilidades. Então, gente, o que é isso? É o uso do livre-arbítrio. Os talentos que Jesus está falando da parábola, o que ele está dizendo? Raros irmãos aproveitam as possibilidades construtivas. Só, se a gente não aproveita o que nós mesmos ou ajudamos a programar, que estava um pouquinho melhor, ou entendemos que tínhamos que cumprir antes de nascer, é sinal de que o nosso livre-arbítrio está nos levando para longe dos talentos. Então não tem jeito. Se a gente vai para longe dos talentos, o que acontece? Hein, gente? Sofrimento. Aí você diz assim: os espíritas agora vão pregar o sofrimento. Ninguém nasce em tese, né? Em tese. Ninguém nasce para sofrer. Nós sofremos porque usamos o nosso livre-arbítrio de forma equivocada, nessa vida ou em outra. Pode ser que o sofrimento não seja fruto de algo que nós fizemos voluntariamente nessa vida, mas foi algo que nós semeamos em outra vida. E não tem jeito. Quem semeia, colherá. O que a doutrina espírita está dizendo para a gente é o seguinte: nós não precisamos ficar presos ao tacão da lei. Há uma forma de nós fugirmos até desse fluxo de erros do passado, mas exige de nossa parte, de nosso íntimo, uma mudança de perspectiva de vida. Nós vamos ter que abrir mão do eu, para mim, é meu, só meu ponto de vista, a forma como eu acho tem que ser, senão nós temos que abrir mão desse ego orgulhoso e egoísta que tem nos trazido tanta dor e tanto sofrimento. Eu quis trazer uma experiência aqui que retrata bem esse tipo de coisa. É uma história de um livro que eu gosto muito. Aliás, eu trouxe 2 livros que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. É o Missionários da Luz e o Instruções Psicofônicas. Instruções Psicofônicas, como o título está dizendo,
ele é um livro que não é psicografia do Chico. O Chico Xavier, por 2 anos, na reunião de desobsessão, eles pararam a reunião de desobsessão para fora e fizeram, os mentores pediram para eles fazerem a desobsessão para os próprios membros do grupo. E nesse processo de desobsessão para os próprios membros do grupo, lá em Pedro Leopoldo, eles mergulharam no passado da... Então, o Chico era um dos médios e o doutrinador era Arnaldo Rocha. Quem quiser saber um pouco disso, por que o Arnaldo Rocha sabe tanto de outras vidas, foi porque ele participou desse grupo. Tem um livrinho fininho, não sei se aqui vem, chamado Meimei. É um livro que... O livro das tantas vidas, que você fica até tonto. Por que o Arnaldo Rocha sabe daquilo tudo? Devido a esses 2 anos que o grupo, que eles denominaram Coração Aberto, fizeram. E saiu daí 2 livros: Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Tá? Então, é o capítulo 26, uma lição. Surgira revoltado comunicante, dizendo-se molestado por fortes jatos de água fria, está sendo dissecado vivo numa aula de medicina anatômica. Afirmava sentir pavoroso sofrimento e dizia assim, em lágrimas: como é possível fazer isso comigo? Eu estou vivo, não há justiça na terra. Isso. Depois ele voltou, ele foi tratado, voltou. Meses depois. Aí agora vem ele contando psicofonicamente pelo Chico Xavier a história. Há meses abrigaste meu espírito em vossa estação de pronto-socorro espiritual e volto para trazer a vocês notícias. Meu caso é simples, mas é uma lição. E todas as lições falam de perto aos vivos acordados depois da morte. Minha derradeira máscara física era de um pobre homem que tombou na via pública num surto cataléptico, tão pobre que ninguém lhe reclamou o suposto cadáver. Conduzido à laje úmida, não consegui falar e nem ver, estava em catalepsia, não estava morto. Contudo, não obstante a inércia, meus sentidos da audição e do olfato estavam vigilantes. Impossível para mim descrever o que significa o pavor de um morto-vivo. Depois de muitas horas, carregaram-me seminu para a câmara fria. Suportei o ar gelado, gritando intimamente, sem que minha boca obedecesse. Após algum tempo, fui transportado para certo recinto em que grande turma de jovens me cercou em animada conversação, que primava pela indiferença à minha dor. Inutilmente procurei reagir. Achava-me cego, mudo e paralítico. Mais alguns minutos e senti que lâmina afiada me rasgava o abdômen. Protestei com mais força, mas minha língua jazia imóvel. Tolerando padecimentos inenarráveis, observei que me abriu o tórax e me arrebentava o coração para estudo. Em seguida, um choque no crânio fez-me perder a noção de mim mesmo e aí ele morreu. Me desprendi do corpo. Não tenho palavras para expressar a perturbação que me reduzira. Até agora não sou capaz de imaginar as horas que corri. Trazia, porém, a vossa casa, suave calor me regenerou o corpo frio. Entrou na incorporação, né? Saiu correndo. E braços piedosos de enfermeiros abnegados
me conduziram à maca de um hospital que funciona na retaguarda, além do campo terrestre em que sustentais a abençoada luta, hospital espiritual. Banhado em águas balsâmicas, me aliviaram as dores. Transcorrido alguns dias, implorei o favor de vir ao vosso núcleo, solicitando a vocês cooperação para que todos os cadáveres constrangidos ao tormento da autópsia recebessem por misericórdia o socorro das injeções anestésicas antes das intervenções cirúrgicas, para que as almas ainda não desligadas conseguissem superar o pavor cadavérico. Em resposta, porém, um de vossos amigos, que considero agora também por meus amigos e benfeitores, numa simples operação magnética, mergulhou-me no conhecimento da realidade e vi-me em tempo recuado, envergando o chapéu de um mandarim principal. O que eles fizeram? Começou a mostrar para ele porque ele passou por aquilo. Porque qual é aquilo que a gente coloca no adesivo lá do nosso carro? O acaso não existe, não é isso? Então, ele não passou por isso fruto do acaso. Então, o mentor espiritual, ele aparece lá na China antiga com o chapéu de mandarim. Era uma noite de festa e me vi determinando que um de meus companheiros, por mera questão de capricho meu, fosse lançado em plena nudez num pátio gelado. Ao amanhecer, recomendei que furasse os olhos. Mandei algemá-lo, qual se fora um cão selvagem. Impassível, ordenei que ele fosse esfolado vivo. Depois, quando o infeliz se debatia nas vascas da morte, decidi que seu crânio fosse aberto, antes de que fosse entregue aos abutres. Exigi ainda que lhe abrisse o abdômen e o tórax. Reclamei-lhe o coração numa bandeja de prata. O toque magnético impusera-me o conhecimento de minha dívida. As reminiscências do sucesso tão triste humilhavam-me. Em pranto, indaguei os mentores que me cercavam. Será então a justiça assim tão implacável? Onde o amor nos fundamentos da vida? Porque tudo que ele fez passar foi o que ele passou na mesa da necrópsia. Porque vocês perceberam? Ele não havia morrido. Ele entrou no surto cataléptico. Só que nem sempre, e isso aqui é anos 40, 50, identificar a pessoa com processo de catalepsia é complicado. Quanto mais você recua no passado, mais a possibilidade de uma pessoa, né? Ele só morre quando eles abrem o crânio dele. Então ele tem, poxa vida, mas a lei é tão inflexível assim? Aí vem a resposta que nos interessa. Alguém que para vós aqui se movimenta a feição de generosa mãe de todos, está falando de Meimei, explicou-me com bondade. Serve para todos nós. Amigo, viveste na indiferença e na ociosidade. Viveste na indiferença, e a ociosidade atrai sobre nós com mais pressa as consequências de nossas faltas. É por essa razão que a justiça funciona matematicamente para contigo, já que não chamaste a luz do amor ao campo do teu destino. Entendeu? A ociosidade, a estagnação, ela é permitida. Nenhum de nós é obrigado a chamar para a nossa vida o campo do amor. É o costume de reclamar de tudo o dia inteiro, todos os dias. É o costume de se achar sempre doente. É o costume de falar mal dos outros, de só ver o mal dos outros. Deus não abre as nuvens e lança um raio na gente porque a gente faz isso.
nós somos deixados ao nosso livre arbítrio. Se eu não quero desenvolver os talentos, que são esses valores espirituais de amor ao próximo, de dedicação, de amizade, de valorizar o ser humano, eu sou obrigado a isso? Não. Mas vejam bem, a matemática da vida conosco será mais rigorosa. E aí, quando a gente olha para o passado, a gente sabe que o nosso passado, quanto mais nós recuarmos no passado, o que a gente vai achar? Equívocos, né? Porque a nossa compreensão é limitada. Se nós não chamarmos para a nossa vida a matemática do amor, esses erros do passado eclodirão na nossa vida de forma mais pungente. Então a parábola dos talentos, mesmo parecendo inicialmente ser injusta, o que Jesus estava querendo nos dizer é uma lei cósmica. Usa da tua encarnação para o teu crescimento. Amanhã você poderá não estar aqui. A vida na Terra é uma chance rara em que nós podemos usar esse corpo físico para o nosso crescimento moral, intelectual, afetivo. No mundo espiritual nós não temos esse escafandro. O mundo espiritual é um mundo muito emocional. Nossas emoções mais fortes nos levam daqui para lá. Nós temos mais dificuldade de ter lucidez lá do que aqui. Então a chance que nós temos hoje de usar esse corpo físico para dominar nossas emoções é maravilhosa. Mas vejam bem, qual é o nosso desafio? Nós não seremos obrigados por ninguém a fazer isso, a não ser pela nossa própria consciência. Por isso que quanto mais rápido nós entendermos que nós não queremos mudar, que no fundo nós ainda estamos apegados ao orgulho, ao egoísmo, não queremos abrir mão daquele mandarim do passado, daquele guerreiro lá da tribo, do senhor dos escravos, da rainha, que tudo isso ainda está aqui conosco. Quanto mais nos humilharmos esse ego inferior, que teima ainda em existir sobre nós, e dominar nossos raciocínios, nossas reflexões, quanto mais nós lutarmos contra essa animalidade, essa barbárie, nós estaremos usando a nossa encarnação de uma forma útil. Mas não tenhamos ilusão. Evoluir exige esforço. E esse esforço, o paradoxo é isso. Eu não posso exigir do meu vizinho, do colega do centro, da esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho. Se eu não posso exigir deles, eu não posso culpá-los eternamente dos problemas que eu passo. Eu não posso transferir para o outro o que é responsabilidade minha mudar. Eu não tenho como mudar o outro. Eu tenho que abrir mão, porque isso é uma forma de fugir da responsabilidade de crescer. Eu me torno juiz do mundo, porque é mais fácil. Mas eu não olho para mim. Eu não mudo ninguém, eu só posso mudar a mim mesmo. E a cada minuto que passa, nós vivemos o quê? Nós nos aproximamos de quê? Hein, gente? Exatamente. Nós começamos a palestra às 8. Já estamos chegando ao final. 9.
Nós temos menos 1 hora de vida. Então nós temos que aproveitar essa chance, gente. Que Jesus nos auxilie a refletir essa parábola dos talentos, que nós possamos pegar esse estudo da parábola dos talentos. Se quiserem, capítulo 12, Missionários da Luz, vamos ler lá tudo que ele fala do completista, da desvalorização que as pessoas que conseguem chegar ao completismo fazem de tudo aquilo que a gente valoriza muito, para que a gente possa se motivar a aproveitar do tempo que nos resta nessa vida, que a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem, alguém sabe? Para o nosso crescimento espiritual. Tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe e nos motive ao trabalho da casa. Muito obrigada.